Eu acredito que pensar na relação entre gestão ágil e gestão híbrida de projetos é melhor do que pensar na diferença entre uma e outra. Porque, na verdade, não existe uma diferença ou oposto entre gestão ágil e gestão híbrida. São dois conceitos complementares. A gestão híbrida de projetos, ela nasce num contexto onde as organizações precisam adaptar os métodos existentes de gerenciamento de projetos para a sua realidade. Então, muitas empresas não conseguem, num contexto um pouco mais amplo, adotar gerenciamento ágil de projetos para toda a sua área de desenvolvimento, ou para toda a sua área de tecnologia da informação, ou qualquer outra área de negócio. Então, é preciso que você entenda todos os recursos existentes em cada método de gerenciamento de projetos, seja ágil ou mais tradicional, e pegar um pouquinho de cada um para mesclar e, então, criar uma metodologia que seja adequada à sua realidade. E é aí que a gente chama que essas são as metodologias híbridas de gerenciamento de projetos. Você consegue mesclar metodologias ágeis, metodologias tradicionais, gerando o seu método híbrido de projetos de várias maneiras diferentes. Vou citar aqui alguns exemplos. Bom, o exemplo mais clássico é unir a fase de planejamento de projetos através dos métodos mais tradicionais, onde a fase de planejamento ela é um pouco mais robusta, né? Ela é um pouco mais demorada até e um pouco mais aprofundada, com a parte ágil de execução do dia a dia do projeto. Então você pode ter, de repente, dentro de um projeto na sua organização, uma fase de planejamento que você utilize técnicas um pouco mais tradicionais, com o pensamento da arquitetura desse projeto, com o pensamento do escopo do projeto de maneira um pouco mais aprofundada e detalhada. Mas quando você levar isso para o dia a dia, para a execução, você pode então usar conceitos de metodologias ágeis como os sprints, a elaboração de Product Backlog, a realização de tempos curtos de desenvolvimento com entregas interativas, e dessa forma você tem um projeto como um todo, onde a parte inicial é um pouco mais voltada para as metodologias mais tradicionais e a parte de execução, de dia a dia, ela acaba acontecendo através dos sprints e através das interações, usando todas as ferramentas que os métodos ágeis hoje têm disponíveis. Essas são formas bem corriqueiras e que as organizações usam bastante para mesclar as duas metodologias. Outra forma clássica também de mescla, de métodos ágeis e tradicionais é através dos controles. Os métodos ágeis eles têm menos artefatos de controle e acompanhamento de projetos do que as metodologias mais tradicionais. Então, se a sua organização precisa de controles um pouco mais robustos, talvez seja interessante você buscar nos métodos tradicionais artefatos e formas de controle e acompanhamento de cronograma, qualidade, escopo, testes, que sejam um pouco mais detalhados do que apenas aquilo que os métodos ágeis oferecem. Então, esses são alguns exemplos que você pode usar para criar a própria metodologia da sua organização. O melhor método para a sua organização vai ser aquele, é claro, que atenda aos objetivos que você deseja alcançar nesse momento. Mas para isso é importante que você consiga entender quais são os objetivos que você busca na sua organização e, principalmente, como é o dia a dia da sua organização em termos de projetos. Então, se dentro da sua empresa existem mudanças muito rápidas, se existem várias alterações de escopo, alterações de prioridade no intervalo curto de tempo, talvez seja mais interessante você olhar para as metodologias mais ágeis de gerenciamento de projetos, porque esses métodos permitem a absorção dessas mudanças no dia a dia de uma maneira um pouco mais tranquila, sem grandes impactos no esforço do projeto como um todo. Já se a sua organização vive um ambiente um pouco mais controlado, um ambiente um pouco mais previsível, que tenham projetos um pouco mais robustos e talvez longos, com escopos mais aprofundados, seja interessante você olhar então um pouquinho mais para os métodos tradicionais. Não existe método mais certo, ou se todo mundo está adotando hoje os métodos ágeis, significa que você precisa forçar na sua organização também a adoção desse tipo de cultura. Olhe então os objetivos que a sua organização pretende atingir, no médio, longo prazo. Entenda o contexto da sua organização, como é o dia a dia da sua organização, quais são as exigências relacionadas aos projetos da sua empresa e, a partir daí,
busque, né, dentro de uma régua onde de um lado a gente tem 100% de agilidade e do outro lado a gente tem 100% de métodos mais tradicionais, onde você vai se posicionar nessa régua, podendo adotar métodos tanto do mundo ágil quanto do mundo tradicional, fazendo essa mescla e criando a metodologia de gerenciamento de projetos da sua organização. Isso aqui na Bridge a gente incentiva, que você crie um método próprio para a sua organização, pegando o que de melhor existe dos diferentes mundos e práticas atualmente que tem no mercado para gerenciamento de projetos. Crie o seu método adequado ao seu contexto. Bom, se você quiser saber um pouquinho mais também sobre gerenciamento de projetos, gestão ágil, gestão tradicional de projetos, nós temos vários webinars, posts no nosso blog, artigos, e-books que nós disponibilizamos gratuitamente no nosso portal do Bridge Academy. Convidamos vocês a acessarem e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até um próximo.